Imagine um vírus que, assim como um espião, se infiltra em seu corpo, invisível, destrutivo e, por um tempo, completamente silencioso. Ele ataca lentamente, minando suas defesas naturais até que, de repente, você esteja vulnerável a inimigos que antes eram inofensivos. Hoje, estamos falando do HIV, o vírus que muda vidas, derrota famílias e que, até hoje, desafia a ciência. Prepare-se para mergulhar na história, no impacto e nos mistérios dessa doença devastadora. Imunodeficiência humana é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, mais especificamente as células CD4, que são essenciais para o combate a infecções. Quando o HIV entra no corpo, ele se integra ao DNA dessas células e começa a se multiplicar. Com o tempo, o vírus protege a célula CD4, enfraquecendo o sistema imunológico a ponto de deixá-lo incapaz de se defender contra infecções e doenças. Quando o número de células CD4 cai abaixo de um nível crítico, o progresso do HIV para a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS marca o estágio mais avançado da infecção pelo HIV, quando o corpo está vulnerável a infecções oportunistas e cânceres que podem ser fatais. A origem do HIV remonta a várias décadas, sendo associada a primatas na África Central. Os cientistas acreditam que o vírus foi transmitido de chimpanzés para humanos através da caça e consumo de carne de animais selvagens contaminados. O HIV provavelmente fez sua primeira aparição em humanos na primeira metade do século XX, mas só foi identificado em meados da década de 1980, após uma explosão de casos de uma doença misteriosa, inicialmente chamada de câncer gay, por afetar predominantemente a comunidade LGBTQ+, nos Estados Unidos. Em 1983, o vírus foi finalmente isolado e identificado como causador da AIDS. O HIV se espalha principalmente através de certos fluidos corporais de pessoas que possuem o vírus. Os fluidos que podem transmitir o HIV incluem sangue, sêmen, fluidos vaginais e anais, leite materno. As principais formas de transmissão incluem relações sexuais desprotegidas, tanto heterossexuais quanto homossexuais, sendo a principal forma de transmissão global. Compartilhamento de seringas contaminadas, principalmente entre usuários de drogas injetáveis. Transmissão vertical, quando a mãe passa o vírus para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação. Além disso, é importante desmistificar algumas formas de contágio. O HIV não é transmitido por contato casual, como abraçar, apertar as mãos ou usar o mesmo banheiro. Beijos, desde que não haja feridas abertas ou sangue. Picadas de insetos. A infecção pelo HIV ocorre em várias fases, cada uma com sintomas diferentes. Fase aguda. Algumas semanas após a infecção inicial, muitas pessoas experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de garganta, fadiga e erupções cutâneas. Esta fase é conhecida como síndrome retroviral aguda e é o período mais contagioso, embora muitas vezes passe despercebida. Fase crônica, latente. Após a fase aguda, o vírus se torna menos ativo no corpo, embora continue a se multiplicar. Essa fase pode durar muitos anos, e durante esse período, uma pessoa pode não apresentar nenhum sintoma, mas o HIV ainda está ativo e pode ser transmitido a outros. AIDS. Sem tratamento, o HIV enfraquece o sistema imunológico ao longo do tempo, permitindo que infecções oportunistas e certos tipos de câncer se desenvolvam. Quando isso acontece, disse que uma pessoa tem AIDS, o estágio final da infecção pelo HIV. Os sintomas da AIDS incluem perda de peso grave, febre crônica, suores noturnos, fadiga extrema e infecções oportunistas, como pneumonia e certos tipos de câncer. A prevenção do HIV é um dos maiores focos da saúde pública global. Algumas das formas mais recomendadas incluem uso de preservativos em todas as relações sexuais. Os preservativos são extremamente eficazes na prevenção da transmissão sexual do HIV. PrEP, profilaxia pré-exposição. Uma pílula diária que pode reduzir significativamente o risco de contrair o HIV em pessoas com alto risco de exposição. PEP, profilaxia pós-exposição. Um tratamento emergencial que deve ser iniciado dentro de 72 horas após a exposição ao HIV, como em casos de violação ou falha de preservativo. Educação e conscientização. É fundamental quebrar o estigma em torno do HIV e garantir que as pessoas estejam bem informadas sobre a prevenção. Evitar o compartilhamento de seringas. Em programas de redução de danos, são oferecidas seringas limpas para usuários de drogas injetáveis. Graças aos avanços na medicina, o tratamento do HIV evoluiu significativamente. Os antirretrovirais, ARVS, são medicamentos que impedem que o HIV se multiplique no corpo. Embora ainda não haja cura para o HIV, os ARVS podem reduzir a quantidade de vírus no sangue a níveis indetectáveis.
Isso significa que, com o tratamento adequado, as pessoas que vivem com HIV podem ter uma expectativa de vida próxima ao normal, e o mais importante, quando o vírus se torna indetectável, ele não pode ser transmitido. Pessoas com HIV devem seguir rigorosamente o tratamento prescrito por seus médicos. A adesão ao tratamento é crucial, pois a interrupção pode levar à resistência aos medicamentos e à falha terapêutica. Apesar dos avanços no tratamento e prevenção, o HIV é ainda cercado por estigma e preconceito. Muitas pessoas que vivem com HIV enfrentam discriminação no trabalho, na comunidade e até dentro da própria família. Este estigma pode encorajar as pessoas a fazerem o teste de HIV ou a buscarem tratamento, agravando a crise de saúde pública. A desinformação continua a ser uma das maiores barreiras no combate ao HIV. A jornada pela erradicação, 1 minuto. O VIH-Sida já foi considerado uma sentença de morte, mas hoje, graças aos avanços científicos, podemos controlá-lo e preveni-lo. Ainda assim, a batalha contra o HIV não acabou. A conscientização, o tratamento e a prevenção são nossas armas mais eficazes nessa luta. Se continuarmos a educar, a promover a facilidade e a apoiar quem vive com o HIV, um futuro sem AIDS pode ser possível. 10 curiosidades sobre HIV/AIDS, 2 minutos. O HIV foi identificado pela primeira vez no início dos anos 80. O tratamento antirretroviral pode reduzir a carga viral a níveis indetectáveis, o que significa que uma pessoa não pode transmitir o vírus. O vírus HIV é particularmente difícil de combater porque se integra ao DNA das células hospedeiras. Pessoas com HIV que seguem um tratamento específico podem viver tanto quanto aquelas que não têm o vírus. O HIV é transmitido de forma muito eficiente durante a fase aguda, quando muitas pessoas ainda não sabem que estão infectadas. A PrEP é altamente eficaz e pode reduzir em mais de 90% o risco de contrair o HIV. Existem cerca de 38 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo atualmente. O tratamento antirretroviral foi lançado em meados dos anos 90 e revolucionou a vida das pessoas soropositivas. A cada ano, mais de 1,7 milhão de novas infecções por HIV ocorrem globalmente. O HIV é um dos vírus mais estudados na história da medicina, mas ainda não existe uma vacina ou cura definitiva.